Deus, nós te entregamos tudo, ó Pai. Ó Deus, tanto como nós cantamos neste louvor, ó Pai. Ó Deus, nós te entregamos a nossa fé, ó Deus, em tempos difíceis, ó Deus. Senhor, nós te entregamos o nosso coração, Espírito Santo, ó Deus. Ó Deus, nós te entregamos até a nossa vida, ó Pai. Deus, sabemos, Espírito Santo, ó Deus, que passamos tempos, ó Deus, em que sem entender muito aquilo que está a acontecer ao nosso redor. Ó Deus, mas hoje, Espírito Santo, ó Deus, nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome e dizer que estamos confiantes na Tua palavra. Ó Deus, confiantes no Teu amor, ó Deus. Confiantes, ó Deus, nas Tuas promessas, Pai. Por isso, ó Deus, nós te damos graças, ó Deus. Neste dia, Pai, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, nesta terra. Te damos graças por cada irmão, Senhor, que está aqui hoje, que vem louvar e adorar o Teu nome. Ó Deus, que através do seu louvor, ó Pai, a Tua palavra, Espírito Santo, ó Deus, ela continua, ó Deus, a ter efeitos nesta terra. A Tua igreja, Senhor, ela não para, Pai. Porque há, Senhor, há pessoas, ó Deus, dispostas, Espírito Santo, ó Deus, a levar a Tua palavra, ó Deus, mediante dificuldade, mediante doença, mediante dor, mediante aflição, ó Pai. Há um povo, Espírito Santo, comprometido contigo, ó Deus, um povo, ó Deus, comprometido com a Tua palavra, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, e agradecemos, ó Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Podem ficar sentados, a igreja pode ficar sentada, fica só o Kaique. Então, estamos aqui com as novas tecnologias, isto para mim é um grande desafio. Se estiver a falar muito alto, diz, Daniel. Não? Tá bom. Eu que geralmente quem me conhece sabe que não gosto muito destas tecnologias, de gravar vídeos. Quase sempre ministrava a palavra na igreja, sempre dizia ao Daniel, não graves a mensagem. E realmente quis o Senhor trazer-me até hoje para trazer uma palavra para vocês. E a palavra que eu tenho para ministrar hoje aqui é como enfrentar tempos difíceis. Como enfrentar tempos difíceis. Sabem, é um desafio muito grande estar aqui hoje. Porque eu acho que nenhum pastor tinha uma palavra preparada para estes tempos. Nenhum de nós, por mais que conhecesse e conheça a palavra, por mais que saiba aquilo que a palavra diz, por mais que saiba aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, queria acontecer, mas nenhum de nós estava preparado para que uma mensagem preparada para os tempos de hoje. Realmente, quando nós lemos e alguns irmãos partilham connosco que é tempo de você orar pelo seu pastor, é tempo realmente de você entender que nem ele estaria preparado para enfrentar este desafio. É hora de realmente você agarrar essa palavra, essa oração pela vida dos seus pastores. Porque ninguém, nenhum pastor, nenhum líder estaria neste momento preparado para aquilo que está a acontecer na terra. Que nós queremos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós, independentemente de sermos espírito, nós somos carne. E como carne nós somos fracos também. Temos também as nossas dificuldades. Então nós sabemos e realmente sabemos que padecemos muitas vezes, nos enfraquecemos muitas vezes. Então eu posso dizer que para mim é um grande desafio estar aqui hoje. Mas eu creio que não será a minha palavra, não serei eu a falar convosco, mas será o Espírito Santo, através da minha vida, que irá trazer uma mensagem de esperança à vossa vida. Eu creio realmente vem falar sobre como enfrentar tempos difíceis. Como é que nós, como filhos de Deus, nos posicionamos, enfrentamos tempos difíceis. E eu gostava de ler um texto que está em Miqueias. Miqueias ali no fim do Velho Testamento, capítulo 7. Vamos abrir no versículo 1 e vamos ler até ao 13. E Miqueias diz o seguinte: que desgraça a minha! Sou como quem colhe os frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo nem sequer um.
Todos estão à espreita para derramar o sangue, cada um caça o seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presente, o juiz aceita suborno, os poderes impõem a quem querem e todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, o mais correto é o pior de uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até que aquela que o abraça tenha cada um cuidado no que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, aqui fala Miqueias, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantei. Assim diz Miqueias, embora eu tenha caído, eu me levantei. Embora eu tenha morado nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a ira da minha defesa e estabeleço o meu direito. Assim falava Miqueias. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga verá e ficará coberta de vergonha, e ela me disse, onde está o Senhor, seu Deus? Meus olhos verão a sua queda e ela será pisada como o barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras também virá. Naquele dia virá gente da Assíria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, do mar em mar, de montanha a montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. Miqueias fala palavras fortes, mas eu quero analisar com vocês versículo a versículo e nós vamos entender que este profeta, ele rasgou sua alma e ele abriu o seu coração. Ele falou daquilo que estava a passar naquele tempo, mas ele também nos traz uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra realmente de amor, uma palavra de força, uma palavra de perseverança, e é essa palavra que eu gostaria de deixar com todos vocês. Quem foi Miqueias? Miqueias, ele foi um profeta levado a profetizar em Judá num período muito importante. Seu nome significa quem é como Jeová. Miqueias significa quem é como Jeová. O profeta Miqueias, ele é natural de Morsete, uma cidade de Judá, a cerca de 30 km de Judá. Então Miqueias, ele era considerado um estrangeiro em Jerusalém. Embora ele fosse natural de uma cidade interior, Miqueias ele estava atento às corrupções das grandes cidades, ele estava atento a Israel, ele estava atento a Judá. E ele foi também um profeta contemporâneo de Isaías. O profeta Miqueias ele exerceu o seu reinado durante Jotão, durante Acás e durante Ezequias. Ele dirigiu a sua mensagem tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. Por isso, a sua profecia contempla as cidades de Jerusalém, as cidades de Judá, Samaria e Israel. E nesta passagem que acabamos de ler, o profeta Miqueias ele fecha as cortinas da sua profecia. Nós estamos a lermos uma parte já final de Miqueias, e nós entendemos que aqui há um fecho da sua profecia. E nesta última passagem, lá do
sua corrupção, em ver a corrupção do seu povo. Ele mostra a sua angústia em ver a sua nação corrupta. E Miqueias fala sobre isso. Ele não é insensível. Ele tem uma alma também como nós temos. Ele também é constituído por alma, corpo e espírito, da mesma forma como todos nós. Então ele realmente tem uma dor grande na sua alma e por isso ele fala palavras tão fortes que acabamos de ler. Ao ver que Jerusalém ela caminha como Sodoma para a destruição, porque não tem nela, diz ele na sua palavra, não tem nela homem justo suficiente para ser poupada. Não tem nela o quê? Homens justos para que ela seja poupada. Miqueias ele olha a condição moral e a condição espiritual do seu povo e ele solta um gemido. Poderíamos nós nos encaixar nesta fase que nós estamos a passar na terra com Miqueias, com alguns sentimentos de Miqueias? Teremos nós nestas últimas semanas sentido esse gemido dentro de nós? Teremos nós derramado lágrimas? Estará a nossa alma realmente triste e abatida com tudo aquilo que temos passado à nossa volta? Com aquilo que nós vimos nas notícias, com aquilo que nós acompanhamos online, que se está a passar não só dentro da nossa casa, não só dentro da nossa nação, mas aquilo que se está a passar no mundo. E existirá aqui, nesta fase em que todos nós estamos a passar, alguma semelhança? No mesmo tempo que Miqueias estava a passar e que a palavra de Deus é escrita no Velho Testamento, ele abre a sua alma e ele faz ecoar um grito de desespero. Miqueias, juntamente com o seu povo, ele está a viver tempos difíceis. E nós hoje, como filhos de Deus, também estamos a viver tempos difíceis. Naquela altura, a palavra de Deus, ao lermos Miqueias, nós entendemos que havia uma apostasia generalizada, nós entendemos que havia deslealdade, nós entendemos que havia corrupção, nós entendemos que havia uma degradação moral e um colapso generalizado das relações humanas. E era assim que estava composta a sociedade da época, era assim que Judá vivia, era assim que Israel vivia. Por razões diferentes, Miqueias se encontrava como nós hoje, por razões diferentes, mas Miqueias se encontrava como nós hoje, vivendo o quê? Tempos difíceis. E nós estamos a viver tempos difíceis. Porém, ao mesmo tempo que o profeta apresenta uma realidade de tempos difíceis, ele levanta os seus olhos, como diz a palavra de Deus, para o Senhor, e ele encontra nele o quê? Ele encontra nele restauração, ele encontra nele perdão, ele encontra nele um caminho, uma solução, uma esperança. Amém. Da mesma forma que Miqueias, ele consegue realmente falar-nos da degradação, daquilo que se passava na sociedade, da degradação moral, da corrupção, da deslealdade. E ele também nos fala, olhando para o céu, que o seu socorro vem de Deus. Ele nos fala que há um Deus que pode todas as coisas, há um Deus que liberta, há um Deus que cuida de nós, há um Deus há um Jesus que intercede à direita do Pai por nós. Amém. E Miqueias olhou para a terra e o seu coração cobriu-se de desespero. Mas ao mesmo tempo, pela leitura da palavra, nós entendemos que Miqueias, ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu e o seu coração se encheu de esperança. Amém. Eu quero te dizer, nesta manhã, que há uma esperança no Deus que tu serves. Há uma esperança no Deus a quem tu oras todos os dias. Há uma esperança naquele de Deus que nunca falha. Há uma esperança naquele de Deus que cumpre a sua palavra. Há uma esperança para todos nós. João 14, 27 diz-nos assim: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dá, mas não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Existe uma paz que excede todo o entendimento que Deus nos deixou.
Existe uma paz que excede todo o entendimento que Jesus, quando ascendeu aos céus, nos deixou, que é o Espírito Santo. E essa paz, ela habita dentro de nós, ela habita dentro do nosso coração, ela habita no coração de todo aquele que o buscar de todo o coração, de todo aquele que o buscar com sinceridade, com verdade, de todo aquele que o buscar com fé, com ousadia, com esperança, com perseverança, que todo aquele que realmente que se prostre aos pés do Senhor. O Senhor tem realmente uma paz. E o mais importante, ao lermos a palavra de Miqueias, nós entendemos que o profeta, ele nos ensina que é possível enfrentar tempos difíceis e vencer. Amém. Irmão, minha irmã, meu irmão que estás aí desse lado, eu quero te dizer que estás aí na tua casa, tu agora que estás aí junto com a tua família, tu saíste da tua cama para vires ouvir uma palavra que vem de Deus para ti, eu quero te dizer que realmente há a possibilidade de nós vencermos e ultrapassarmos tempos difíceis. Amém. Mas como, pastora? Eu não vejo nada. Cada vez que eu ligo o telejornal eu vejo o número de mortes a subir. Cada vez que eu realmente acedo às redes sociais, eu vejo desgraça, eu vejo confusão, eu vejo até que os líderes espirituais têm diferentes posicionamentos. Oh Deus, eu não sei o que está a acontecer, eu sei que havia uma palavra em que diz que lá em Mateus 24 que existia o início das dores, mas que ainda não é o fim. Mas oh Deus, eu não estou preparada para isso. Sou só eu que falei assim? Ou comigo falaram milhares de pessoas, milhares de filhos de Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. O profeta Miqueias não fala apenas de desespero, mas ele fala também da sua confiança e da sua esperança. Amém. E hoje eu não te quero trazer uma mensagem triste, mas eu quero te dizer que da mesma forma que Miqueias estava com um cenário devastador, da mesma forma nós estamos hoje na Terra com um cenário devastador do mundo, mas há uma esperança para nós, filhos de Deus. Há uma esperança em Jesus Cristo. Há uma esperança naquele que nos guarda. Há uma esperança naquele que é o nosso Pai. Aleluia. Há uma certeza que Ele nos guarda. Então, de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, como é que realmente é possível nós combatermos os ventos contrários da vida? Como é possível nós enfrentarmos tempos difíceis? Como é possível nós nos posicionarmos quando tudo mudou? Quando nos sentimos presos dentro de 4 paredes sem muita coisa a poder fazer? Como é possível realmente nós vencermos perante este cenário? Quando nos sentimos impotentes ao problema, pequenos, sem controle sobre aquilo que se está a passar. E ouve, sem controle sobre aquilo que se está a passar, não só na nossa vida, não só na nossa família, não só na nossa nação, mas em todo o mundo. Para enfrentar tempos difíceis, eu quero especificar aqui 3 pontos que nós aprendemos com Miqueias. Eu quero especificar aqui apenas 3 pontos. E o primeiro deles é que Miqueias nos deixa bem claro uma frase muito que devemos guardar nos dias de hoje para nós, que é o seguinte: devemos olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. É para Deus o nosso foco, é em Deus que devem estar os nossos olhos. Amém. Em Miqueias 7, no capítulo 7, versículo 7, ele dizia assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. O que é que ele queria dizer com isto? Mas quanto à corrupção que eu estou a ver, mas quanto à imoralidade, mas quanto a tudo aquilo que está a ser desvastado, quanto àquilo que está a ser à minha volta, eu não me vou realmente sair do foco, eu não vou sair do caminho, eu não vou ficar confuso, eu vou o quê? Ficar atento ao Senhor. A mesma coisa eu quero te dizer nesta manhã. Não olhes às circunstâncias, não olhes à quantidade de notícias devastadoras. É óbvio que nós temos que tomar as nossas precauções e nós devemos realmente seguir com a lista de condições, de precauções que devemos ter, tanto na nossa casa como com os nossos familiares, para realmente tentarmos minimizar o problema. Mas eu quero te dizer que essa não será a solução. Isso apenas é uma ajuda, é algo que nós temos que colaborar, mas a nossa solução vem do Senhor.
Senhor. Amém. É o Senhor que irá capacitar aqueles que estão a fazer a vacina. É o Senhor que irá capacitar os médicos que estão a curar aqueles que estão enfermos desta doença. É o Senhor que irá impedir que ela se propague mais ainda. É o Senhor que irá impedir que mais mortes venham a ser sucedidas nesta terra. É o nosso Deus, aquele que realmente está no controle de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra, aquele que é o dono da vida e da morte. É sobre Ele que está a nossa justiça, é sobre Ele que está a nossa fé, é sobre Ele que está a nossa ousadia. E nós não devemos apenas falar, não devemos apenas agarrar uma frase bonita e ir para as redes sociais e dizer eu estou contigo. Nós devemos fazer mais que isso, nós devemos viver as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa forma de estar neste momento, na vida em que estamos agora, na sociedade em que estamos inseridos, no tempo em que estamos a viver, tem que ser mais que palavras. Amém. Mais que palavras, tem que viver dentro de nós uma certeza. Uma certeza que realmente aquele que vive em nós é maior que todas as coisas, que aquele que vive em nós é maior que a enfermidade, que aquele que vive em nós é maior que toda a pandemia que possa estar à nossa volta. Eu quero te dizer isto nessa manhã. Não olhes às circunstâncias, tal como Miqueias nos fala aqui. Não olhes às circunstâncias. Ele diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor, no vale mais sombrio das circunstâncias. Miqueias olhou para Deus, e o que é que Miqueias, quando olhou para Deus, ele encontrou? Ele encontrou um porto seguro, ele encontrou um conforto, ele encontrou um consolo, ele encontrou um abrigo, ele encontrou uma força para a sua alma. E é isso que Deus espera que a gente encontre nele, nesta fase que nós estamos a passar. Um abrigo, que o Senhor seja o nosso abrigo, que o Senhor Ele seja a nossa força, que o Senhor Ele seja o escudo forte da nossa vida, que o Senhor realmente seja o nosso porto seguro. Davi olhou para o ataque dos amalequitas contra a sua família e Davi ficou angustiado. Pedro olhou para a força do medo e o barulho das ondas e começou a afundar. Olhar para as circunstâncias, apenas olhar para as circunstâncias é encher a nossa alma de medo. Então eu quero te dizer nesta manhã, não é para as circunstâncias. É mediante a fé aquilo que os teus olhos já possam ver e alcançar. Sabendo que este tempo ele vai passar. Sabendo que existem tempos bons que virão à nossa vida, sabendo que esta fase ela vai passar, sabendo de alguma forma Deus está a testar o nosso coração, a nossa entrega, a forma como a gente vive a nossa fé. Enquanto Miqueias estava concentrado apenas nos problemas da nação, ele ficou desolado, ele ficou triste e angustiado, como nós podemos ler. Mas quando o seu olhar se virou para Deus, compreendeu que realmente ele nada era, mas que o Todo-Poderoso que estava à sua volta, que estava com ele, podia todas as coisas. Então o segundo ponto que eu quero falar com vocês, como enfrentar tempos difíceis, aquilo que nós também aprendemos aqui com Miqueias, é espere em Deus e não nas soluções humanas. Miqueias 7 diz o seguinte: mas quanto a mim ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Temos nós esperado neste tempo em Deus? Temos nós esperado na promessa do Senhor para a nossa vida? Temos nós esperado naquilo que a palavra de Deus diz à nossa vida? Miqueias não viu outra opção para enfrentar os tempos difíceis a não ser esperar em Deus. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão, meu amado em Cristo. Nós não temos outra opção neste momento a não ser esperar em Deus. Amém. Esperar em Deus com a certeza de que Ele está connosco. Esperar em Deus com a certeza que Ele nos irá guardar. Esperar em Deus com a certeza que o Senhor não irá falhar. Que o Senhor não nos irá deixar padecer. Mesmo que exista dias que nós venhamos a passar pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está connosco. Naquela altura,
a situação, não se podia esperar muito mais de soluções humanas. Miqueias, ele fala-nos sobre isso. A solução não era humana. A solução, ela vinha de Deus. Eu quero te dizer uma coisa neste momento. A solução para aquilo que está a acontecer, ela não vai vir através do homem. A solução, ela está nas mãos de Deus. E eu creio que pelo poder da oração da nossa vida, pela forma como nós nos prostramos, pela forma como nós reconhecemos as nossas iniquidades perante Deus, as nossas falhas como filhos de Deus, eu creio que o Senhor, Ele irá se compadecer e o Senhor irá trazer a solução à terra. É muito mais do que ser algo controlado pelas mãos humanas, mas tudo o que está a acontecer apenas pode estar no controle de Deus. Davi, diante de uma realidade em tempos difíceis, ele escreve um salmo que toca muito o meu coração, ao qual me tenho agarrado nestes tempos difíceis, e eu queria deixar esse salmo com vocês. E diz o seguinte: o Senhor é a minha luz. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é a tua luz. O Senhor é a minha salvação, assim dizia Davi. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: o Senhor, Ele é a tua salvação. De quem temerei? De quem eu tenho temor? Se o Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu tenho medo? Pois no dia da adversidade Ele me guardará e eu estarei protegido na sua habitação. Eu quero te dizer que tu estás protegido nas mãos do Senhor. Tu estás protegido das asas do Omnipotente, do Omnipresente, daquele que pode todas as coisas. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor. Seja forte, seja corajoso e espere no Senhor. Amém. Amém. Em tempos difíceis, não devemos colocar a nossa esperança em soluções humanas, porque será um risco, porque nós podemos ver as circunstâncias e à nossa volta as soluções humanas não poderão ser aquelas que nos trarão a solução. Mas nós temos que pôr a nossos olhos em Deus, sabendo que é Ele que vai trazer a solução. Clama ao Senhor e espere nele. O profeta Isaías descreve de forma perfeita a figura daqueles que esperam no Senhor. E diz lá em Isaías 40:31 o seguinte: mas os que esperam no Eterno renovam as suas forças, abrem as asas e vão ao alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Eu quero que tu aí na tua casa possas repetir este versículo comigo. Mas os que esperam no Eterno, renovam as suas forças. Abrem asas. E voam alto como as águias. Correm, mas não se cansam. Andam, mas não ficam exaustos. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Toma posse dela. Esta é a palavra do Senhor. Nós podemos enfrentar tempos difíceis, mas eu quero te dizer nesta manhã que é do Senhor que vem o socorro. É do Senhor que vem o poder para renovar a nossa força e nos fazer voar como águias sobre as tempestades da vida. E o último ponto que eu quero referir da passagem de Miqueias que acabámos de ler é que nós devemos crer no agir de Deus e não na força do braço. Amém. Certamente não fui só eu que aqui já quis fazer alguma coisa na força do meu braço. Quis fazer porque realmente todos nós, em momentos difíceis, deixamos que a nossa personalidade ela fique em ação, e uns são mais fervorosos, outros são menos, uns têm um temperamento, outros têm outro. E muitas vezes nós que somos sanguíneos, nós queremos muitas vezes resolver as dificuldades que a vida ou que Deus nos permite na força do nosso braço. Eu quero te dizer que nestes tempos eu tenho aprendido muito com Deus. Não é na força no nosso braço, não será nas ideias daquilo que vem ao nosso pensamento, mas é na força de Deus. Amém. Daquele que é o único que pode realmente todas as coisas.
daquele que é o único que nos pode trazer uma esperança, que nos pode trazer uma solução. Miqueias entende que a queda do povo não é fatal. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: a nossa queda não é fatal. Amém. O momento em que estamos a viver hoje, presos dentro de 4 paredes, não é fatal. Eu quero te dizer que se virá outro tempo na nossa vida. Eu quero te dizer que este tempo ele será passageiro. Este tempo ele será passageiro. Eu quero te dizer que veio outro tempo para a nossa vida. Eu quero te dizer que o Senhor trará dias de sol, dias de paz, dias de alegria, dias em que não haverá medo, dias em que realmente nós podemos dizer que estamos verdadeiramente com a certeza da fé, da ousadia que Deus nos deu. Os filhos de Deus, eles podem tropeçar e cair, mas eles nunca ficarão caídos. Eu quero te dizer isto nesta manhã. Os filhos de Deus, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas nós nunca ficaremos caídos. Amém. Amém. Deus mesmo os levanta e os tira da escuridão para a luz. É Deus que nos levanta. É Deus que nos tira da escuridão para a luz. Ao crer no agir de Deus, Miqueias, ele compreende que não precisa de fazer justiça com as suas próprias mãos. Pois chegará o dia, chegará o dia, assim diz Miqueias, que ele contemplará a justiça de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: chegará o dia que tu contemplarás a justiça de Deus na tua vida. As nossas lágrimas, elas se enxugarão. As lágrimas dos nossos familiares se enxugarão. As lágrimas dos nossos irmãos se enxugarão. As lágrimas dos nossos líderes se enxugarão. Chegará o dia de contemplarmos a verdadeira glória do Senhor na nossa vida, a verdadeira glória do Senhor nesta nação, a verdadeira glória do Senhor nesta terra, porque a palavra de Deus diz que nós podemos cair, mas que o Senhor nos levantará. Amém. O Senhor nos levanta. Ao crer no agir de Deus, Miqueias, ele tem uma visão profética. Pelos seus olhos da fé, que o templo de Jerusalém seria reconstruído. Então, pelos olhos da fé, diante de uma visão profética, Miqueias, ele contemplou que o templo de Jerusalém seria construído e que os limites seriam ampliados e as fronteiras de Israel seriam alargadas. Eu quero dizer-te da mesma forma, com os olhos da fé, repreende em nome de Jesus esta enfermidade, esta pandemia. Amém. Com os olhos da fé, que tu possas entender que os nossos muros serão alargados, que este tempo será passageiro, que este estreito da tua vida, ele irá passar, que dias grandiosos virão na nossa vida, dias de paz, dias de amor, dias de alegria, dias em que podemos novamente abraçar os nossos irmãos, dias em que podemos realmente contemplar todos juntos a glória e a misericórdia do Senhor, todos juntos, num só corpo, em Cristo Jesus. Aleluia. Pela fé, pelos olhos da fé. E numa visão profética, nós temos que entender que grandes coisas Deus tem para a nossa vida. Em tempos difíceis, nós temos que não agir pela força do nosso braço, nem fazer justiça pelas nossas mãos. Porém, Deus nos convida a quê? A confiar no seu agir. Será infinitivamente melhor do que no agir das mãos humanas. Confiarmos no agir de Deus. Quando queremos no agir de Deus, não permanecemos caídos. Não andamos mais na escuridão. Não precisamos de fazer justiça à nossa maneira e nem precisamos de andar sobre as ruínas. Paulo escreve aos Coríntios o seguinte. Eu queria terminar de forma em que todos nós aí nas suas casas pudéssemos entender esta mensagem. Eu queria até sugerir que tu a escrevesses. Coloca ela num papel e com as tuas mãos escreve estas palavras. E à medida que as vais escrevendo, declara com fé e ousadia que elas irão produzir frutos na tua vida e na vida da tua família, na vida da tua igreja, na vida da tua nação. E Paulo, ele escreve o seguinte: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados.
Em tudo nós somos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou repetir novamente aquilo que Paulo diz. Eu vou repetir novamente a palavra do Senhor para a tua vida. Em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Não há nada melhor que, em tempos difíceis, crer que Deus está agindo. Eu quero te dizer que não olhes às circunstâncias porque Deus está agindo. Eu quero te dizer que não questiones o que se está a passar no mundo porque Deus está agindo. Ele está a trabalhar, Ele está a operar, Ele está movendo a nosso favor. Ainda que a gente não perceba, o Senhor se está movendo a nosso favor. Amém. Ainda que a gente não veja com os nossos olhos da carne, nós podemos visualizar com os nossos olhos espirituais. O quê? Que o Senhor se está a mover ao nosso favor. Amém. É possível que muitas pessoas aí desse lado que me estão a ouvir neste momento estejam a verter muitas lágrimas. Nestes tempos difíceis, é possível que muitos de nós andemos ansiosos com o dia da manhã, com o que haveis de comer, com o futuro dos nossos filhos, com o futuro da nossa família. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Temos que estar preparados. Poderão surgir nestes tempos problemas conjugais, problemas de relacionamentos na família, até o luto e a perda de alguém ente querido, até a descoberta grave de uma enfermidade. Poderão realmente vir momentos de solidão, poderão vir momentos de depressão. É importante entendermos que estamos a passar um momento difícil, estamos a passar tempos difíceis e sempre existiram tempos difíceis. E sempre nesta terra, enquanto a gente habitar nela, sempre vão existir tempos difíceis. E nós temos que estar preparados para tudo aquilo que Deus determinar vir à nossa vida. Porque o problema não será só a enfermidade, não será só a pandemia, mas será também o problema económico, o problema familiar, o problema conjugal. Tudo isto é novo para nós. Toda esta situação de nós não podermos ter a nossa rotina diária, não podemos sair diariamente das nossas casas é novo. Toda esta situação de nós termos que estar todos juntos como família em casa é novo. E realmente poderão haver problemas, porque realmente são situações para as quais nós não estávamos preparados. Mas eu quero te dizer que Deus tem coisas muito boas para fazer connosco neste tempo. Sabes? E uma das coisas que Deus deseja neste tempo é que tu tires um tempo de intimidade com Ele. Um tempo maior de oração. Um tempo maior de leitura e busca da Palavra de Deus. Um tempo maior de amor entre a família. Um tempo de qualidade. De vivermos verdadeiramente a Palavra de Deus. O Senhor realmente Ele espera que tu entendas este tempo. Não como tempos difíceis à tua vida. Não como olhares às circunstâncias. Mas que o Senhor espera que tu entendas este tempo como tempos em que o Senhor está agindo, em que Ele está fazendo, e nós temos que fazer a nossa parte. Então nós devemos nos focar naquilo que é bom, naquilo que nós temos de bom, e nós temos um teto para permanecer, nós temos uma família para estar junto a nós, e nós temos um Deus que nos cobre com o seu sangue. Amém. Um Deus que nos protege. Aleluia. Um Deus que é o Deus de promessas na nossa vida, e a palavra dele ela é infalível. Glória a Deus. Amém. Então eu quero te dizer que esta mensagem não é uma mensagem de medo nem de desânimo. Pelo contrário, ela é uma mensagem de ânimo. Ela é uma mensagem de coragem para podermos enfrentar realmente os tempos difíceis, as aflições que nós estamos a enfrentar nos tempos de hoje. Então eu quero te dizer uma coisa, se tu estás desanimado, angustiado, se realmente no teu coração já não há esperança, se estás a viver um tempo difícil, eu quero te convidar nesta manhã a renovar as tuas forças. Amém. Eu quero te convidar a crer que Ele pode dar-te paz em meio de guerra. Eu quero te convidar realmente
a crer que Deus nos pode dar alegria em meio de provação, que Ele é o Senhor realmente que nos ajuda, que nos acolhe. Ele é aquele que nos carrega nas suas mãos, no seu colo. Então, para enfrentar tempos difíceis, e resumindo aqui aquilo que Miqueias queria dizer, era o seguinte: para enfrentar tempos difíceis nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas o nosso foco, o nosso olhar deve estar apenas em Deus. Para enfrentar tempos difíceis nós não devemos esperar as soluções humanas, mas nós devemos esperar as soluções que vêm de Deus, que vêm diretamente do seu trono para a nossa vida. Eu quero te dizer que para enfrentar tempos difíceis nós temos que crer no agir de Deus e não na força do nosso braço. Amém. Um dia os tempos difíceis eles acabarão. Eu quero te dizer isto nesta manhã. Um dia os tempos difíceis eles acabarão. Glória a Deus. E sobre essa realidade o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Roma e ele disse o seguinte: considero que os vossos sofrimentos atuais não podem ser o quê? Comparados. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o quê? Com a glória que nos será revelada. Amém. Com a glória que nos será revelada.